Nem só de jaleco vive o médico. Olá, doutor, olá, doutora, bem-vindos ao 9º episódio do podcast Médico Sem Jaleco. Hoje eu tô aqui com o nosso convidado, é o Pedro Foster. Ele é planejador financeiro, sócio do Grupo Capital e possui a certificação CFP. Hoje é um tema muito relevante para vocês médicos. A gente vai falar sobre dinheiro, planejamento financeiro, dinheiro do médico. Tá bom? Eu sou a Ana Arnost, host desse podcast. Tô aqui com o meu marido, Arthur Adam, também host. Oi, Arthur. Olá, bora para mais um episódio. Pedrão, muito obrigado por você ter vindo até aqui, cara, por ter se deslocado até Campinas. Muito obrigada, Pedro. Nesse dilúvio que está passando por Campinas. E um prazer ter você aqui, um tema extremamente relevante, que é o dinheiro do médico. Eu acho que vai ter muita troca relevante e com pontos aí para o médico, tanto o médico recém-formado, como também o médico que já está num estágio mais avançado na carreira. Então, é um prazer tê-lo. Se você quiser se apresentar rapidamente, fique à vontade. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite também, de estar recebendo aqui, enfim, muito bacana estar conhecendo um pouquinho mais sobre também o projeto de vocês. Enfim, espero que seja um bate-papo legal, enfim, que quem estiver ouvindo aí possa tirar bons frutos aí do nosso bate-papo de hoje. Bora lá, então. E falando aí talvez um pouquinho sobre mim, né, eu tenho 29 anos, eu apesar de estar aí trabalhando com planejamento financeiro, né, eu sou formado em engenharia mecânica, eu, enfim, achei que era isso que eu ia fazer da minha vida, né, fiz a faculdade, enfim, comecei a trabalhar e nunca tinha me encontrado de fato, né, falei, poxa, talvez acho que não é isso que eu quero fazer da minha vida. E quando surgiu aí uma oportunidade de entrar nesse mundo, né, eu já tinha um certo interesse sobre essa parte de finanças, e já trabalhar. Era de exatas, né? Tem essa facilidade, né? Adoro uma planilha. Então, surgiu essa oportunidade de trabalhar com isso, enfim. E hoje eu digo que eu me encontrei fazendo isso, gosto muito do que eu faço, enfim. Já faz aí 5 anos, mais de 5 anos aí que eu trabalho só exclusivamente com essa parte de planejamento financeiro e principalmente aí atendendo médicos aí, mais de 90% do pessoal que eu atendo aí são médicos aí de toda a fase da vida, então acho que a gente tem bastante conteúdo para falar hoje. A gente estava falando sobre a questão de CFP, né? Uhum. Explica rapidamente o que é uma certificação CFP. Legal. Quando a gente fala sobre o profissional, né, de planejador financeiro, ele não é uma profissão que você precisa ter uma faculdade ou você precisa ter uma certificação. No Brasil, isso não existe, né? Mas o que a gente tem são, por exemplo, a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, que é a própria Planejar, né? Existe um órgão internacional ali voltado para essa parte de planejamento financeiro, que eles criaram essa certificação, né? E dentro do Brasil, quem é responsável por lidar com isso é a Planejar. Então, é mais uma forma de garantir uma boa capacitação dos planejadores, porque o processo, assim, para você hoje obter a certificação do CFP não é um processo tão fácil, porque você precisa pelo menos aí ter 5 anos de experiência com atendimento direto ao cliente, você precisa passar numa prova, você precisa entregar um plano financeiro, né? Você precisa seguir um código de ética também, você tem que ter também um processo de educação continuada, né? Eu falo que é mais ou menos muito parecido com o seu CRM para os médicos ali, né? Então o CRM lá faz um monte de exigência, a gente também cumpre algumas coisas dentro dessa parte, dentro dessa associação como planejador financeiro. Bacana. E falando um pouquinho sobre o Grupo Capital, quem é o Grupo Capital, quantos clientes ali vocês atendem? Legal. O Grupo Capital é uma empresa focada para a parte de planejamento financeiro pessoa física, então mesmo, a gente está lá lidando com as decisões financeiras mesmo, que envolvem aí, enfim, o uso do dinheiro das mais diversas formas, né? E hoje o Grupo Capital atua em algumas vertentes, principalmente para a parte de planejamento financeiro mesmo, então a elaboração de planejamento financeiro, mas também a gente tem a área de investimentos, corretor, enfim, para que a gente consiga montar uma organização para o médico ali completa ali, né? Ele possa ter acesso às melhores opções que existem hoje dentro do mercado, né? Eu brinco que é mais ou menos o nosso papel é ser como se fosse o médico e o farmacêutico, né? A gente vai lá, eu falo assim, poxa, imagina o médico, ele vai lá, a consulta ali com o paciente dele, ele monta o diagnóstico perfeito, ele coloca as recomendações, só que na hora desse paciente executar, ele erra tudo. No fim, não virou nada, não serviu para nada disso, né? Então a nossa ideia é meio que ser isso, como se fosse o médico e o farmacêutico ali, porque a gente falou, beleza, a gente identificou, você precisa ir por esse caminho, tá aqui exatamente o que você precisa fazer para poder chegar lá da melhor forma. Então a nossa ideia, assim, o Grupo Capital veio muito numa linha de
buscar bom atendimento, né? Por exemplo, o próprio CEO Dani tem uma frase muito legal que ele fala que, poxa, eu criei a empresa para que fosse o atendimento que o meu pai pudesse ter, né, se ele fosse atendido desse ponto de vista financeiro, né? A gente vem talvez de uma gerações anteriores ali, né, de pessoas que passaram por muitos problemas financeiros, né, congelamento de dinheiro lá na parte do Collor, hiperinflação, essas coisas, né? Então, esse hábito, né, da gente cuidar do dinheiro é muito importante. Então, o Grupo Capital, ele nasce dessa linha da gente ajudar as pessoas aí a tomar boas decisões financeiras. Hoje já passaram com a gente aí mais de 4 mil clientes, enfim, já está beirando aí uns 300 milhões de patrimônio sob gestão, enfim, mas principalmente com o foco de buscar o médico, né, colocar a pessoa ali em primeiro lugar, né, para que ela seja bem atendida e possa tomar boas decisões financeiras. Muito bom. Pedro, vamos começar do princípio, não querendo generalizar, mas a maioria dos médicos não entende de dinheiro. Vamos falar a verdade? Perfeito. Sabe ganhar. Sabe ganhar, mas aí não sabe muito bem o que fazer, como gastar, os seus limites, enfim, né? Às vezes acaba metendo os pés pelas mãos. Não sabe como poupar. Perfeito. Gastar fácil. Tranquilo. Exato. Então, assim, quando para o médico você acha que já é interessante pensar nesse planejamento financeiro? Você acha que já um recém-formado plantonista, mesmo às vezes com essa renda instável, ele já pode pensar nisso? Claro. Sem dúvida nenhuma, acho que isso é muito importante, porque acho que antes a gente começa a estruturar tudo isso, né? Já começou a ter os primeiros recebimentos. Ele olhar para essa parte do planejamento financeiro, acho que isso é muito importante para que a gente possa construir uma base, né? E ele possa perpetuar isso depois. Porque se às vezes ele já começa tomando decisões erradas, né? Enfim, isso dificulta muito a gente remediar, né? É mais fácil a gente prevenir do que depois a gente remediar alguma situação. E o médico, ele tem algumas particularidades, né? Se a gente for falar da própria profissão do médico, que é uma carreira, às vezes, meio meteórica em degraus, assim, de remuneração, né? Então, um recém-formado ali, né? Eu já tive cliente que, recém-formado no primeiro mês, o cara já conseguiu fazer 50 mil reais, por exemplo, né? O cara viveu dentro do hospital, mas... Ele sai de 0 a 100 muito rápido. Né? Exato, né? E aí... né, fica doido. E às vezes acontece também muitas coisas, por exemplo, ele não trabalha só em um lugar, né? Porque uma coisa às vezes que a gente pergunta, né? Às vezes eu falo isso dentro de um atendimento, o pessoal às vezes, mas como assim, né? Isso acontece. Mas é muito comum as pessoas os médicos não saberem nem quanto ganham. Nossa. Porque às vezes trabalham em vários locais, recebem dias diferentes, então fica aquele fluxo, né? E costuma ser variável, depende de quantos plantões você fez. Então você imagina você conseguir lidar com esse tanto de informação e saber isso. Então é muito comum, por exemplo, o médico não saber nem quanto ganha, nem quanto gasta, né? Às vezes normalmente eles subestimam os dois. Às vezes fala que gasta uma coisa e na verdade a hora que a gente vai ver, vai botar na ponta do lápis, é muito mais. Mas é muito comum também quando a gente olhar para a parte do quanto ganha, a gente olhar isso depois e ver que ele ganha outros valores, ele não tinha nem a menor ideia de que ele ganhava tudo isso, né? Às vezes ele fica até mais preocupado, fala, caramba, eu ganho então tanto e eu, né? Não gerei nada, não consegui fazer nada do que eu imaginava, né? Enfim, para onde está indo esse dinheiro? Então, olhando para isso, eu vejo que quanto antes fazer melhor. E dentro do processo de planejamento, ele é um processo assim super acessível. Então, não é uma coisa reservada para quem é o cara que tem muito dinheiro ou já tem uma renda mais nisso. Não, o planejamento já pode ser feito por uma pessoa que está dando os primeiros plantões ali sem problema nenhum. Então, não vejo nenhum impeditivo para ele começar, né? Até aproveitando, quando você fala de planejamento, acho que é legal você explorar um pouquinho o que é o planejamento, porque um ponto que eu vejo muita confusão é o médico, às vezes, entender que o planejamento ele é assessoria de investimentos e são coisas completamente diferentes, né? Isso é muito bom. Acho que um lado é o planejar, como o próprio nome diz, e o outro nós já estamos indo para um caminho de execução do planejamento, né? Legal. Mas se você puder explorar um pouquinho o que é exatamente o planejamento financeiro, até para o médico que é recém-formado, que está nos ouvindo, ele entender em que momento ele já faz sentido. Pô, eu me formei, então já faz sentido ter um planejamento da minha aposentadoria, um planejamento da minha vida financeira. Legal. O que é o planejamento financeiro? Legal. Eu falo que o planejamento financeiro ele ele tem um objetivo simples, apesar de ele ser complexo, né? A implementação dele. Mas o objetivo dele é basicamente ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos delas. Então, seja a pessoa que ela quer comprar um carro, ela quer comprar uma casa, que ela investir para aposentadoria, enfim. O planejamento financeiro, eu falo que ele funciona como se fosse um Waze, né?
Você coloca onde você tá, onde você quer chegar, e o Waze traça o caminho, né? Te mostra ali qual que é o caminho mais rápido para você poder chegar lá. O planejamento financeiro funciona da mesma forma. Então, a gente mostra o caminho, a gente desenha esse caminho para que a pessoa possa alcançar. Às vezes pode vir um desvio no meio do caminho. É o que mais acontece, né? Sim. Às vezes eu falo, pô, a gente fez um planejamento que em Recalculando a 3 rota. meses ele já tá obsoleto, assim, né? Já mudou. Sim. Até mesmo, por exemplo, ele falou dessa dinâmica do médico, troca muito, né? Muda muito. Às vezes tá de um jeito, tá num lugar, tá no outro, né? Altera muito isso e os nossos planos mudam também de uma hora para outra, né? A vida é totalmente imprevisível, né? Vou dar o meu próprio relato, né? Pô, você falou que eu estaria aqui 5 anos depois de formado falando sobre planejamento financeiro, né? Eu trabalhando com isso, nunca imaginaria, né? Você nunca Então, planejou isso. nunca planejei, né? Então, o planejamento financeiro, ele vem muito com isso para que a gente possa realmente acompanhar, né, e traçar esse caminho que a pessoa possa alcançar o objetivo. Então, se a gente for olhar para uma pessoa que tenha qualquer objetivo financeiro, já dá para a gente se ajustar, já dá para a gente criar, né? Que eu falo que pelo menos, assim, 2 objetivos básicos todo mundo tem que ter, né? Que é, por exemplo, montar uma reserva de emergência, ter um dinheiro ali para caso aconteça isso, e também pensar na aposentadoria. É obrigatório qualquer pessoa ter esses 2 pontos. Então, mesmo com uma pessoa que ainda não tem, eu não tenho talvez um objetivo de viajar, de fazer alguma outra coisa, de fazer alguma aquisição, de comprar alguma coisa, beleza, mas pelo menos essas 2 coisas é legal você já começar e você já estruturar dentro disso. E aí, dentro do planejamento financeiro, a gente vai passar por uma série de etapas, a gente vai definir essas metas que ele precisa, quanto ele precisa guardar, definir de fato essas prioridades, né? A gente vai ajustar isso dentro de um orçamento pessoal. Então, por exemplo, tem lá o quanto o médico ganha, quanto ele gasta, né? Os objetivos precisam se encaixar, essa conta precisa fechar, né? E às vezes a gente fala sobre planejamento, o pessoal fala que imagina que é sobre, vou falar lá com o Pedro vai fazer eu gastar menos, vai falar para eu gastar menos. Mas na verdade já aconteceu cenários onde eu falei para o médico trabalhar menos. Olha. Até. Porque, pô, você já tem tanto que você precisa, os seus objetivos são esses. Dentro do que você ganha, você já consegue fazer isso nos prazos que você quer, da forma que você quer, e você ainda tem uma sobra, né? O que você prefere? Você prefere pegar essa sobra e acelerar os seus objetivos? Você prefere trabalhar, por exemplo, sei lá, um dia da semana a menos? Ou gastar mais. Ou gastar ou viajar mais. É dor de cabeça boa, né? Sobrou aqui, né? Então, às vezes, acontece desse processo. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá se matando, às vezes ela nem precisa, né? Ela pode aproveitar. Sim. E o médico tem um pouco disso de viver muito em função do próprio trabalho, né? Às vezes o trabalho toma conta, né? Se Da alastra vida, sobre né? da semana, né? Às vezes não tem horas livres e tudo mais. Então, um bom planejamento também te ajuda. E é legal que é um Olha serviço isso. bem personalizado, né? É o que você falou, cada um com a sua Exato. realidade ali que você vai ajustando, né? Exato. Um planejamento ele não é uma receita de bolo, né? Então, cada planejamento que a gente faz é diferente um do outro. Não Uhum. tem um que é igual, né? Porque cada um tem só o seu momento, as suas dificuldades, as suas crenças ali, né? E tem os seus próprios objetivos. Então, a ideia do E o planejamento é agente isso. autônomo, né? Quando a gente para olhar para o assessor. Porque eu acho que também tem uma confusão. O médico, olha, Perfeito. quando a gente fala de planejamento financeiro, ele na hora pensa, é o assessor ali da XP, da BTG e tal. Ou São até, coisas diferentes. ou até Perfeito. mesmo o gerente que atende ele no bancão, né? Legal. Qual que é a diferença exata entre o planejador? O planejador você já explicou que é o Waze, né? Que vai mostrar Sim. ali, ele vai definir, eu quero me aposentar daqui tanto tempo, com X de renda, então eu preciso me planejar para chegar até lá. Legal. Ok. E o que é a diferença para o assessor? Legal. Vamos falar da XP ou da BTG que seja. Qual que é a diferença? A gente tem até visto talvez uma discussão muito grande nesse campo, né? Das distinções entre essas próprias profissões do mercado financeiro. Eu falo que normalmente a gente tem que olhar para entender um pouco mais essa diferença, entender o lado da mesa que essa pessoa está com você. Essa pessoa ela está do outro lado da mesa, ou seja, se a gente for falar no sentido assim, ela trabalha para você? Isso. Às vezes ela até tem certificação CFP, ou a gente pega um assessor de investimento. Tem vários assessores que têm, por exemplo, CFP, CEA, enfim, né, outras certificações, que às vezes ela tem esse conhecimento, ela está preparada para isso, mas às vezes o interesse dela, né, ela às vezes é remunerada por alguma comissão, né, algum outro tipo de investimento. Então, normalmente esses profissionais, quando a gente vai olhar o gerente, o assessor de investimento, às vezes um próprio corretor de seguro, né, normalmente são esses profissionais aí que a gente procura quando a gente quer tomar alguma decisão financeira, a gente só precisa tomar cuidado de que, para entender, pô, aquele cara está pensando, tá me colocando em primeiro lugar? Se ele chegar no momento que ele tem que escolher o que é melhor para ele ou melhor para mim, o que você acha que ele vai escolher? Será que ele vai escolher isso? Então, existe uma certa distinção, né? Mas basicamente, talvez se a gente fosse resumir isso, o planejador ele trabalha
para você. Ele é contratado e ele é remunerado por você. Se a gente vai olhar para um assessor, para um corretor de seguro, para um gerente de banco, ele não trabalha para você, né? Até parece que ele está ali trabalhando para você, mas na verdade ele está representando alguma instituição E financeira. é importante entender também, que o médico entenda, né? Que uma vez que ele está ali fazendo um investimento num banco, ele vai até um bancão e faz ali qualquer tipo de investimento, existe uma remuneração. Quem está ali fazendo esse trabalho está sendo Exato. remunerado também, né? Exato. Só que está sendo remunerado pelo banco. Exato. E não tem nenhum problema, né? Não, Não tem nenhum. nenhum problema Nenhum. ser dessa forma, mas você tem que entender, por exemplo, até onde eu posso Exato. confiar, talvez, o planejamento Exato. da minha aposentadoria. Será que faz sentido isso? Será que talvez eu não preciso me resguardar de uma outra forma? Eu acho que talvez é só E um dosar isso melhor. modelo que eu gosto bastante, particularmente, é quando nós temos a figura de um planejador financeiro que faz a interface com esses bancos, né? E aí acho que a gente já poderia até falar da questão da diferença entre commission-based e fee-based, né? Que são Sim. modelos de remuneração diferentes. Acredito até que lá na sua empresa vocês trabalhem no modelo de fee-based, né? Que eu gosto, é o modelo mais fair, fica Sim. mais claro ali para o cliente. Explica o que é um e outro, né? O que é commission-based e fee-based. Legal. Se a gente for olhar, por exemplo, os dois modelos que a gente tem hoje, quando a gente fala especificamente aqui sobre investimentos, né? Ou seja, você está procurando um profissional para te orientar sobre investimentos. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de trabalho. Esse trabalho que a gente fala que é o trabalho do assessor, né? Ele não existe uma remuneração direta do cliente para o assessor. Então, você, por exemplo, pode chegar lá no escritório de alguma corretora famosa aqui, imagino que aqui em Campinas tenha uma infinidade, né? Você pode chegar lá, você não... quero montar aqui, quero que você me ajude a montar uma carteira aqui, a investir. O cara falou, pô, beleza, precisa pagar alguma coisa? Não precisa pagar nada. Mas como que esse profissional ele ganha? Comissões em relação àquilo que ele te indica. Aos produtos. Sobre o produto. Exato. Exato. Se a gente for olhar, por exemplo, de uma ótica, se a gente pegar um bom profissional, um cara que está bem alinhado, para ele isso é indiferente, né? Se ele vai receber uma comissão a mais ou a menos de acordo com o produto que ele vai te indicar, tudo certo. O que tem surgido talvez nos últimos tempos, e eu tenho notado um incômodo cada vez mais crescente, tanto que o número até de consultorias indo para uma outra linha, né, que é o que a gente chama do fee-based, né, o modelo fiduciário ali, ele, na verdade, aqui ele coloca que o cliente remunera diretamente o consultor ou o planejador ali dele, né, e o planejador ele é proibido de receber qualquer tipo de comissão, então não existe nenhum tipo de recebimento de comissão para essa parte de investimento. Aí você vai falar assim, Pedro, mas beleza, mas se eu for fazer o mesmo investimento então de um lado e do outro, vai ficar mais caro? Não necessariamente, por quê? As comissões, no nosso modelo que a gente trabalha, ela continua existindo. Só que se eu não posso receber isso, quem recebe isso é meu cliente. Então, as comissões, tudo que for gerado de comissão é devolvido para o cliente. É o cashback da comissão. Exato, que o pessoal chama ali de praticamente um cashback. Mas é do que o que iria, por exemplo, para o assessor, volta para ele, né? Fica um pouco estranho, né? Você paga um valor, devolve outro, né? Mas o que a gente sempre busca é trazer 100% de clareza, né? Mostrar ser transparente. Até porque tem um ponto delicado que, geralmente, produtos que não são tão bons, eles pagam mais, né? Exato, então, só usa os COIs da vida ali. Tudo exato. Outro dia eu até estava conversando com um assessor, né? E ele tava me falando bem isso. Ele falou assim, Arthur, se eu for colocar somente bons produtos, eu não pago minhas contas, né? Porque os bons produtos têm uma margem muito pequena aqui de comissionamento. Então eu tenho que dar uma temperada, né? Eu ponho alguma coisinha, monto uma carteira equilibrada com coisa boa, mas ponho algumas coisas também que me remuneram bem para eu pagar minhas contas, né? Então eu acho que esse modelo que a gente está trazendo aqui de fee-based fica bem mais claro, né? Então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, acho que é interessante entender que é como uma assessoria lá, para quem contrata a GXMed, que é um dos nossos patrocinadores, você tem lá uma mensalidade que é pago pela assessoria de contabilidade. Então, se você contrata ali o Grupo Capital, o Pedro, na assessoria do Pedro, você já vai ter pré-estabelecido qual é o valor que você vai pagar pela assessoria. E é isso, e o cashback, o que você tiver de comissionamento ali, é devolvido para o cliente de forma bem transparente, né? Eu acho que essa relação ela é muito interessante aí para o médico. E acho que talvez até dentro do Brasil a gente já vem num movimento de mudança disso, né? Ainda a maioria é pelo modelo comissionado, né? Não é o modelo
pelo Fibase, mas, por exemplo, já existem alguns países onde o modelo comissionado ele é 100% proibido. Proibido. Ele é proibido de ser feito, né? Às vezes a gente até viu outras regulamentações aí recentes de, por exemplo, de que agora a corretora lá tem que informar para o cliente quanto o assessor dela ganhou Olha. com os produtos. Isso é recente, né? É bem recente bem isso, recente, né? é. Tá num processo ainda de até mesmo de implementação. Então, esse é um processo que a pessoa tem que estar bem atenta em relação a isso para realmente também olhar que caminho se faz sentido ou não, né? Claro que a pessoa pode ser muito bem atendida no modelo de comissionamento, isso não tem problema nenhum, né? Mas hoje o que tudo indica ali é esse modelo de comissionamento, quando a gente olha para o fee-based, né? Para essa parte, esse percentual que é cobrado ali sobre a carteira, acaba sendo um modelo mais transparente para o cliente. Muito bom. E voltando um pouquinho para o planejamento, vamos começar do começo, que é a reserva de emergência. O que você diria para um médico, assim, de valor? Que valor que é legal e onde colocar esse dinheiro da reserva? Legal. Acho que talvez se a gente for falar de uma particularidade do médico, assim, né? Pelo menos eu não conheço, não sei se vocês conhecem ali, por exemplo, algum médico que é desempregado. Não Ainda conheço. não. Pode ser que tenha algum médico Ainda que... não, né? O tanto de Exato. médico está saindo por aí, eu não sei nos próximos anos. Pode ser no futuro ali que aconteça isso, né? Mas, se a gente for olhar, por exemplo, para esse risco, talvez é o risco mais baixo. A gente pode falar que o médico talvez ele não está ganhando o quanto ele poderia, né? Mas dificilmente ele vai ficar, talvez, sem uma renda, alguma coisa nesse sentido, né? Então, pensando para uma particularidade para esse público, a gente talvez não precisa trabalhar com reservas de emergência, às vezes, tão grandes. A gente pode trabalhar, talvez, com reservas um pouco mais ajustadas. O que eu gosto de trabalhar é pelo menos ali 6 vezes o valor dos gastos mensais. Boa. Então, Garantir pelo menos 6 meses. aí vai precisar ter um passo anterior, que é o quê? Saber exatamente quais são os valores dos seus gastos, ou seja, qual que é o seu custo de vida, realmente, para que você possa colocar isso, né? Então, tudo começa na planilha, né? Você alimentar ali, ter clareza de quanto exatamente você gasta, quanto exatamente você ganha, para poder, e depois aonde você quer chegar, para poder... Indo nessa linha aí, eu queria saber mais ou menos, eu sei que não existe uma fórmula, mas vamos supor, dentro do que o médico ganha, a gente consegue definir uma porcentagem para ele colocar, por exemplo, de despesa fixa, para ele não acabar passando, né, gastando além do que ele deve, enfim, tem um ideal, digamos assim. Isso acaba talvez variando um pouco, assim, a gente até talvez tenha alguns modelos, mas é legal, assim, talvez antes de falar, talvez você precise fazer um certo parêntese, por quê? Às vezes depende muito da fase da vida da pessoa, né? Às vezes a gente tá numa fase de vida, por exemplo, sei lá, o médico ele é residente, às vezes ele tá morando com os pais ainda ali, né? Pô, ele praticamente não tem gasto fixo, né? Exato. Praticamente quase tudo ali acaba sendo mais gasto variável. Ou às vezes em algum determinado momento o cara tá, sei lá, às vezes ajudando os pais, que é muito comum, ou às vezes ele já tem filho, alguma coisa assim. Então é muito comum às vezes os gastos fixos estarem um pouco maiores por isso, né? Pelo momento que ele tá vivendo. Mas talvez tentando seguir uma regrinha, né? A gente fala de uma regra que chama 50, 30, 20. Né? Então como é que funciona isso? A gente pegaria a renda da pessoa, no máximo 50% para gastos fixos, no máximo 30% para gastos variáveis e no mínimo que você invista 20%. Boa. Então, normalmente essa é uma forma legal, mas eu olharia nem tanto, me preocuparia nem tanto com 50, nem com 30, eu preocuparia talvez mais com 20. Porque assim, se você está conseguindo guardar pelo menos 20%, e aí, poxa, às vezes os meus gastos fixos estão um pouco maiores, ou meus gastos variáveis estão maiores que meus fixos, talvez isso não tenha tanto problema, mas você está cumprindo pelo menos um papel. Então vamos falar assim, do ponto de vista saudável financeiramente, guardar pelo menos 20% já seria legal. E aí a minha dúvida, você trouxe aqui com relação ao custo, a reserva de emergência seria 6 vezes o custo de vida. Perfeito. Nesse custo de vida, ele entra esses gastos, nesse cálculo, né? Entra também o gasto supérfluo? Com certeza. Ou seja, eu considero 100% do que você me trouxe aqui como esse cálculo. Então, bom, eu gasto X para viagem, Y, o meu aluguel, eu vou somar tudo isso, incluindo meu restaurante que eu quero ir, Perfeito. E multiplico isso vezes 6, essa é a minha reserva de emergência. Exato. Então, colocar tudo que realmente quanto custa aquela pessoa por mês, todas as obrigações ali do que ela tem ali. Seja essas que ela pode controlar, né? Os gastos variáveis, teoricamente, ela pode controlar. Então, é mais fácil ela controlar quanto ela vai gastar de iFood, quanto ela vai comprar de roupa esse mês, do que, às vezes, ela controlar quanto ela vai pagar de aluguel, né? Não, já é um valor fixo ali, não tem muito como mexer, né? Porque, normalmente, quando a gente vai olhar para um planejamento financeiro, às vezes é um pouco até mais difícil quando, por exemplo, os gastos fixos estão muito altos.
como que você faz para reduzir isso? Você vai Uhum. mudar o lugar que você mora, você vai colocar seu filho numa escola... Mexe muito com a estrutura. Exato, é um processo mais difícil. Os gastos variáveis, eles dependem um pouco mais da gente, então ele é um pouco mais fácil de ajustar. E aí, quando a gente olha para fazer esse contexto para a reserva de emergência, é legal a gente somar tudo, porque engloba todo Uhum. esse processo. E aí, esses 6 vezes, acho que talvez é legal até enfatizar, que eu colocaria como se fosse, assim, o ideal. Qualquer coisa que você queira colocar acima disso, tudo certo. Às vezes vai ter gente que vai chegar e vai falar assim, pô, Pedro, eu queria uma reserva de 12 vezes. Não tem problema nenhum. O que não pode é ter menos. Uhum. Menos do que esses 6 vezes. Eu me lembrei aqui de um caso de um cliente que, nossa, eu não sei, acho que talvez 6 meses depois de formado, ele me ligou e falou assim, nossa, tu já consegui juntar aqui mais de 100 mil reais e tal. Eu falei, caramba, meu, mas como que você fez isso? Uhum. Mais de 100 mil reais em poucos meses? Como que você fez isso? Aí ele falou assim, não, eu simplesmente mantive o meu padrão de vida exatamente Perfeito. como era enquanto estudante. Continuo andando de ônibus, continuo frequentando o mesmo restaurante. Então, falei, nossa, isso aqui tem... acho que é pauta para um outro assunto, porque acho que a grande dificuldade do médico, e um erro, né? Acho que É um erro. um erro muito comum no médico, como você falou, esse salto inicial, onde ele sai do 0 ao 100 muito rápido, ou seja, sai do 0 aos 15 mil, vamos trazer aqui na média do salário de um recém-formado, né? Ele sai do 0 aos 15 mil, ele se empolga, é o primeiro salário, ele teve muito tempo ali que ele ficou com desejos reprimidos, ele não podia ir no restaurante, ele não podia comprar as coisas dele, e de repente ele tem com 15 mil na conta e fala, bom, agora eu vou sair gastando. É rico, né? E aí ele começa já a frequentar bons restaurantes, ele já começa, pô, já vou fazer uma viagem internacional, vou para Punta Cana, vou não sei na onde, aí o gerente já chama ele para uma agência premium, aí com tapete vermelho, tem acesso a crédito, ele fala, nossa, ele empolga, ele vê E aquilo. soma-se a isso essa visão de status que ainda E existe. que ainda existe. Né? Existe uma pressão, Existe né? uma pressão. Do meio, a pressão do meio para que ele E às tenha... vezes ele acaba vivendo acima do padrão. Perfeito. Né? E é muito complicado, porque mesmo que você viva no padrão que ele pode, já é complicado, porque logo ali na frente ele tem uma residência onde a renda precisa cair. E isso impacta diretamente. Tem muito médico que postega uma qualificação de carreira porque não está conseguindo descer o nível, se preparar, se planejar, ter uma reserva de emergência para poder se sustentar nesse período de escassez de recursos novamente, né, que vai ser na residência. Exato. Então, esse é um erro muito comum. Essa questão Sim. de você descer o padrão de vida, ele é difícil. Nós, eu e você passamos por isso, inclusive, Sim. na experiência da construtora, né? A gente teve uma construtora que foi bem sucedida no início, não foi no segundo momento, a gente quebrou a empresa. E, cara, tivemos que descer o padrão de vida. Só que nesse momento a gente já estava fazendo uma viagem internacional por ano, bons restaurantes, um bom carro, uma boa casa, filha, escola particular, e de repente, opa, agora eu não vou poder mais acessar esses ambientes. E Esse processo não é é fácil. muito difícil você cortar custo, é muito difícil. Sim. Antes de assumir um custo fixo, que é o que você falou que representa esses 50%, tem que tomar muito cuidado. E às vezes o médico vai olhar e falar assim, mas é só 100 reais por mês. É só mais 100. De 100, De 100 em 100, daqui a pouco ele está todo comprometido, já extrapolou esses 50% que você falou. Sim, esse talvez é uma grande dificuldade, que é justamente a gente regular esse descontrole entre a gente, beleza, a gente vai ter um aumento de renda, e aí, naturalmente, os gastos, eles têm que aumentar, né, também, né? Também o cara precisa, por exemplo, ficar andando de ônibus precisa, pra sempre, né? Não precisa ser uma coisa... Eu falei isso pra ele, falei, não, cara, o ônibus você já pode deixar. Uma outra coisa ali, você mais controlado, mas no sentido de que, né, você consiga segurar o máximo, né? Porque a partir do momento que a gente experimenta o que é bom, Nossa. É muito voltar difícil. atrás, É muito difícil. né? O cara que toma um vinho legal e depois vai tomar outro, né? Você tava comentando Do antes, café. a gente tava falando do café, né? Pô, você não consegue tomar mais café Eu não aqui. consigo tomar café ruim. Exato. Eu sou assim, cara, eu sou muito assim com churrasco também. Depois que eu apresentei, você pega, pô, comer uma carne legal, fazer uma coisa, pô... Pelo menos eu te levei numa churrascaria boa. Não, esse daí foi muito bom. Esse daí foi bom. Você não pode, isso não pode reclamar. Ainda bem. Então, você voltar, você regredir, isso é muito difícil. Então, normalmente, quando a gente vai entrar dentro de um processo onde eu preciso reduzir gastos, eu sempre enfatizo, cara, esse daqui vai ser um processo muito difícil, eu vou precisar que você tenha muita disciplina, que você esteja muito engajado,
pra gente passar por esse processo. Você vai sofrer. Você vai sofrer, você vai querer desistir, né? E às vezes o próprio ambiente onde a pessoa está inserida é muito difícil, né? Porque às vezes o cara, vamos supor, o médico, ele é residente, né? Bem, ele é residente, os outros também, os R iguais deles ali também tá na mesma situação, né? Na mesma mesmo pindaíba ali, perrengue. né? Mas ele tá convivendo com o chefe dele, que tem Sim. uma BMW, que viaja Chama ele 3, pra- 4 vezes por Que ano. chama ele pra confraria. Que tem lá um iPhone, o último É. lançamento, né? Ou seja, o cara tá sendo exposto a todo momento a situações onde ele... Esses estímulos. Aí né? o que ele fala assim, pô, beleza, agora eu estou na posição onde o meu chefe estava antes, então eu também vou fazer isso, né? Eu também... Trabalho pra caramba, eu mereço, né? É. Aquela sensação de merecimento. E aí você fala assim, poxa, sei lá, agora eu tava morando num lugar que eu pagava, sei lá, R$1.000 de aluguel, eu vou mudar pra um lugar que eu pago 5 mil, vou morar num apartamento melhor, né, num lugar melhor. Se você for olhar, às vezes, até pela renda dele, pô, beleza, cabe. Dá pra ele ajustar. O problema é que ele vai fazendo isso com tudo. Exato. Tudo ele aumenta. Então, às vezes, ele não tava consumindo determinada marca, ele vai consumir a outra marca melhor. Ele tava fazendo uma viagem mais no Brasil, agora ele tá fazendo uma viagem internacional. E aí, quando você vai somando tudo isso, às vezes você pode chegar no momento de que a conta não fecha. E é importante que ele entenda que, nem você colocou aqui, existe um percentual de gasto supérfluo. Então, Isso é viver. tendo Isso é um bom viver. planejamento, ele tendo clareza que X%, né? Você falou de 20%, Sim, uhum. né? 20%. 30. Não, Sim. para gasto supérfluo, 30%? Não, 30, isso, para variável 30 isso. é variável. Aí Isso. isso é interessante saber. Essas 30 que são a variável, dentro dos 30, existe uma outra porcentagem de coisas supérfluas e lazer? Porque eu entendo que variável, eles estão dentro da variável. Dá pra gente colocar também, dá pra gente criar isso. Uhum. Só que, normalmente, eu tento Não precisa. trazer um pouco mais livre, porque às vezes você é um cara que gosta de, às vezes, sei lá, comer bem. Então, às vezes, você tem um gasto, esse gasto supérfluo seu, tem lá um gasto um pouco melhor com o restaurante. Tudo bem, mas ele tá dentro dessa margem, só que, olha, você tem que compensar nisso, você não vai poder, sei lá, ficar comprando, sei lá, roupa de marca, né, a todo momento. Então, você compensa nisso naquilo que é importante pra você. Entendi. Às vezes, eu tenho um hobby aqui que eu gosto muito. Pô, beleza, cara. É isso. Vai lá jogar. É isso. É libertador. Se você ter clareza de qual o percentual ou qual é o budget que você tem para poder gastar ali com as suas coisas, que sejam gastos supérfluos de fato, é excelente, porque o cara pode gastar sem medo de ser feliz, Exato. né? Se você tá guardando pros seus objetivos, para aquilo que você tá, o restante, como você vai gastar isso, é totalmente indiferente. Você pode, né? Também não precisa sair rasgando dinheiro também, né? Sim. Mas O você dinheiro pode não, discutir, você pode fazer as o coisas. dinheiro não aceita desaforo, né? Uma frase Perfeito. Exato. Agora, como que você enxerga, Pedro? Porque você atende muitos médicos e, assim como eu, a gente sabe que nós temos um médico que está também já mais avançado na carreira, às vezes ele está ali nos seus 40, 50 anos, e talvez ele se deu conta nesse momento, ou seja, um pouco mais tarde, de que, poxa, eu ainda não me preparei, eu fui deixando a coisa rolar, foquei na carreira, depois eu me descontrolei, aí veio o filho, Ele não já deu... tá, talvez, com esse padrão de vida mais eu já tô alto. com um padrão de vida mais alto. Quando chega esse perfil de médico, como que você orienta? Ainda dá tempo de planejar futuro? Com certeza dá tempo de a gente fazer alguma coisa, né? Ajustar nisso. Só que aí a gente perde o principal fator, que é o tempo. É. O tempo, ele é muito... Quando a gente fala sobre investimentos, né? Se a gente pega lá a formulazinha lá dos juros compostos, né? É elevado ao tempo. Então, mais importante do que a sua rentabilidade, às vezes até o aporte, é justamente o tempo. Quanto tempo você tem para fazer isso? Então, quanto antes ele começa, fica mais fácil, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para esse caso, pô, talvez o melhor momento era ontem e o segundo melhor é hoje, né? Então, começar já a fazer alguma coisa, dá pra gente ajustar, claro. Que aí, dependendo da situação, dependendo do que ele tá, se ele conseguiu juntar patrimônio, se ele conseguiu guardar alguma coisa assim, pode ser que ele tenha que passar por decisões muito difíceis. Se agora ele olha e fala assim, não, moxa, agora o meu projeto de vida é ter uma aposentadoria às vezes um pouco mais tranquila, mas eu não juntei nada. Pô, então, cara, talvez você vai ter que... Analogia. Será que você tá disposto a abrir mão dessa casa que você tem nesse condomínio? Vender ela e talvez ir pra uma mais simples? O cara vai falar, pô, talvez não. Essa Aí altura ele da vai ter vida, que né? ponderar o que ele vai... É a então, analogia que eu faço de você ter que cortar na carne, né? Enquanto você demora, você tá cortando na unha. Daqui a pouco Exato. você tá na carne e é doloroso, dói. Então, por isso, se você começa antes, se você tem uma mais folga pra fazer isso, às vezes você não precisa abrir mão. E aí, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, dentro dos planejamentos e tudo mais, é que, por exemplo, quando a gente olha para objetivos ou aposentadoria, a gente não
entrelaça as duas coisas. Então, por exemplo, o cara ele vai comprar uma casa, não, agora eu tenho que quitar essa casa, juntar o máximo de dinheiro para isso, eu vou fazer só isso. Não. Você vai fazer a da sua casa, mas a gente também vai continuar, por exemplo, os seus aportes para sua aposentadoria, por exemplo. São duas coisas diferentes, essas coisas Elas não têm que se caminhar conversam. juntas. Exato. A gente tem que equilibrar um pouco mais disso, mesmo que a gente precise postergar 2 anos aqui, ninguém vai morrer por causa disso, né? Mas você tem que equilibrar essas coisas, você não pode abrir mão de um objetivo em detrimento do outro ali, os dois são importantes. Principalmente quando a gente fala sobre aposentadoria, porque talvez ele seja o ponto mais delicado do planejamento financeiro, porque se a gente olha, por exemplo, para outros objetivos, tudo bem você morar o resto da vida de aluguel, você não ter a sua própria casa. Não tem problema nenhum disso. Agora, se você vai olhar para a aposentadoria, você chega lá com 65 anos, você não consegue mais trabalhar, está recebendo um salário mínimo do INSS. Nossa. E aí? Quantos você vai fazer por o cento? quê? E quanto que isso representa, né? Você estava até me falando no almoço, 70%. Exato, mas aposenta, 70% mais dos 70% benefícios pagos pelo INSS é um salário é mínimo. um salário mínimo. Então. Né? E vamos falar que o médico atinge o teto do INSS. É o quê? Em torno de 8 mil reais. 8 mil, mais ou menos. Não que seja super pouco, mas para um médico, sim. O cara às vezes ganha 50 e vai ganhar 8. Não O padrão de vida dele, os compromissos dele. Uma frase que eu já adotei aqui do Miladen, que esteve aqui também esses dias, ele falou, o INSS, isso não será suficiente. É bem isso. Acho que é perfeito. Por aí. E falando de aposentadoria, você acha que ainda funciona essa questão de previdência privada? Ou já tem que pensar no investimento? Não. Porque o INSS a gente já viu que, infelizmente... Eu acho que, assim, para nossa geração aqui, muito provavelmente a gente não vai se aposentar pelo INSS. Uhum. Não vai se aposentar. A gente vê Provavelmente casos não vai existir mais, muito né? difíceis, assim, por uma questão, assim, não sei se, talvez o pessoal que tá ouvindo sabe como funciona o INSS, né? Às vezes o pessoal acha, não, eu tô guardando um dinheirinho lá, o governo tá deixando na minha gavetinha o meu dinheirinho ali, que a hora que eu for precisar ele vai utilizar. Não, ele tá usando o que você paga hoje para pagar quem tá aposentado. Exato. Na frente. Daqui um tempo, quanto vai ser o número de aposentados pelo número de trabalhadores? As pessoas têm menos filhos hoje. E nós estamos falando hoje ele consome 2% do PIB do Brasil. O maior gasto do governo é com previdência. 2%. Existe uma projeção que até 2100 isso atinja 11 a 12% do PIB. Então, quer dizer, todos os especialistas, né, os economistas já estão olhando para o INSS, assim, vai ter que ter uma reformulação. É inviável, é insustentável. Né? Já é sustentável, né? Mas essa conta só está piorando. E você tem no Brasil que a gente fala que no Brasil até o passado é incerto, né? Saiu uma reportagem agora, uma decisão do STF que anulou lá uma decisão que, por exemplo, que você recebeu antes de 1994 não vale mais. Nossa. Então o cara que às vezes estava esperando ali para ganhar 2 salários mínimos, agora não, você não vai ter 2, vai ter um só. Nossa. Não dá. Isso definitivamente o INSS não será, isso não será suficiente. É importante encontrar outras vias. E aí quando a gente fala sobre talvez aí escolher, né, o caminho ali, tipo, então o que eu faço, né? O importante é guardar esse dinheiro e investir. Quando a gente fala, por exemplo, sobre uma previdência privada, a previdência privada ela é um investimento mesmo. Então ela não tem nada a ver, por exemplo, com o INSS, ela não funciona dessa forma. Basicamente você aporta um dinheiro ali e ele vai rendendo, né? Ele é um investimento, ele é um fundo de investimento, a previdência. Então ele é um mecanismo que pode ser muito interessante, né? Eu, particularmente, Pedro, gosto bastante do produto Previdência, eu tenho, muitos dos meus clientes têm também, muito porque ela tem muitas vantagens tributárias, não só do quanto você vai pagar de imposto, tem algumas alíquotas reduzidas, então tem um incentivo grande para o produto de previdência, mas... PGBL, né? O que é PGBL é dedutível. Perfeito. Mas a gente tem outras vantagens, como, por exemplo, a gente não tem dentro da Previdência um negocinho que é chamado de come-cotas, que é uma antecipação de imposto, né? Que existe em alguns investimentos. Se você precisar mudar a Previdência, você não precisa resgatar e pagar imposto. Então, você tem um processo de diferimento fiscal, né? Você joga o pagamento do imposto mais para frente. Então, ela tem alguns benefícios interessantes que, além, por exemplo, do caso da PGBL, né, que a PGBL é uma previdência que permite a dedução no valor que você paga ali de imposto, né? Então, ela é um produto legal, mas assim, não tem talvez um caminho que talvez vai servir para todo mundo. Eu colocaria que assim, se já fizer alguma coisa pensando para aposentadoria, já tá ótimo, né? Claro que aí talvez dá pra gente refinar, dá pra gente melhorar, buscar estratégias
talvez você vai poder ter um ganho melhor ou pagar menos imposto, enfim, E isso uma facilita. diversificação também, né? Se você dilui um pouco o seu risco, vai colocando um pouquinho em cada Exato. produto. Exato. Uma coisa que eu falo muito, por exemplo, também quando a gente pensa em aposentadoria, que eu tenho trabalhado muito com os clientes, é até pensar, por exemplo, em diversificação internacional. Hoje é muito fácil você investir fora do Brasil, né? Tá meio que tá até na moda, né? Hoje você abrir uma conta numa corretora ali americana para você investir é igual você abrir uma conta no Banco do Brasil. Super simples, rapidinho ali você abre, você consegue mandar o dinheiro para fora e investir lá fora, né? Dolarizado, né? Exato, até mesmo ter uma proteção frente à nossa economia. Se o país continuar bem ali e tudo bem, perfeito. Mas se às vezes as coisas começarem a desgringolar ali, a sua aposentadoria não está. Não, e uma proteção fixa também aqui, né? com dólar, né? Você ter alguma coisa ali que está acompanhando o dólar. Exato, ter acesso a melhores investimentos, Sim. uma economia mais forte, Sim. uma moeda mais forte. Isso, dentro de uma estratégia de longo prazo, acaba fazendo bastante sentido. Então, pensando na aposentadoria, eu gosto dessa ideia também. E eu tenho uma curiosidade também, Pedro. Falando de cartão de crédito agora. O que você recomenda? Qual teria os melhores benefícios, melhores milhas, né, digamos assim, para o médico? Legal. Você... O que a gente coloca, por exemplo, quando a gente fala sobre Você cartão de também crédito? olha isso no planejamento? Sim, a gente fala um pouquinho sobre isso. Se a gente for olhar para milhas, ele normalmente não é um assunto que está dentro do escopo oficial de planejamento financeiro, mas a gente acaba falando porque tem um pouco a ver com as finanças, né? E o médico tem a particularidade que gosta muito de viajar, né? Então, as milhas facilitam muito nesse processo. Mas quando a gente fala sobre cartão de crédito, a gente tem que tomar cuidado que ele normalmente é uma faca de dois gumes, né? Qual que é o grande problema hoje do cartão de crédito? E talvez eu colocaria de uma finanças em geral, né? A gente, pelo menos eu, vinha de uma época que a gente usava muito dinheiro físico, né? Qual que é a vantagem do dinheiro físico? Você tem uma percepção que aquele dinheiro está saindo de você. Imagina que você recebesse o seu salário lá em um monte de notinha assim, e toda vez que você fosse pagar alguma coisa, você ia lá e pegava e você veria aquele montinho Baixando. diminuindo. Você ia falar, caramba, né? O que aconteceu hoje? Você paga com o cartão de crédito, você aproxima, você faz um Pix, alguma Você nem coisa. tira o cartão. É infinito, né? Você só bate o pulso ou bate o celular e acabou. Exato. Hoje a barreira para você comprar alguma coisa ficou muito fácil. E o que isso gera? Isso pode gerar um descontrole, né? Para a pessoa que não está olhando para isso e tudo mais, acontece. Tanto que o grande problema quando chega o pessoal endividado, qual que é o grande problema? Cartão de crédito. O cara se enrola no cartão de crédito dentro desse processo. Então, o cartão de crédito, eu gosto muito. Eu, Pedro, pago tudo com cartão de crédito. Eu tudo também. que eu vou fazer. Eu também. É R$1 o cartão Eu de também. crédito. Cartão de crédito. A Ana fica doida. A Ana fala, não, tu não deve. Eu falei, não, é cartão de crédito, velho. Tudo cartão de crédito, eu pago tudo cartão de crédito. Até porque, assim, eu até acho que ele me ajuda a me organizar financeiramente, porque eu sei que eu preciso pagar grande parte das minhas contas em um único dia, eu não preciso ficar tirando dinheiro da minha conta o tempo todo. Verdade. Isso me ajuda a me organizar, né? E tem essas vantagens, milhas, benefícios, sala VIP, enfim, várias coisas que o cartão de crédito acaba fornecendo para você. Só tem que tomar cuidado com isso, né? De não perder esse controle. Tem que ter um olhar para isso, né? Você analisar com calma os seus gastos, você não se descontrolar, porque ver a fatura, juros do cartão de crédito é muito alto, né? Vira uma bola de neve, né? Você entra nesse processo. Às vezes é muito comum também, às vezes o cara, pô, do nada, assim, deu um mês de loucura ali, ele quer fazer tudo, quer comprar um monte de coisa, gera uma dívida que às vezes ali é 1 ano pra gente conseguir zerar e voltar pra estaca zero, sabe? Então, às vezes eu falo que finanças é um negócio muito ingrato, né? A subida é de escada, mas a descida é de elevador, né? Você é um castelo de cartas ali, você vai construindo, só que se você, às vezes um erro seu coloca tudo a perder, né? Tudo aquilo que você construiu. Então, o cartão de crédito eu gosto bastante, então, se você tem o controle com o cartão de crédito, poxa, use, vale muito a pena, né? Ter um bom cartão. Mas agora, se você não tem esse controle, vamos evitar. Senão você vai ter mais prejuízo do que você vai ter de benefício. E se a gente olha vamos pensar no contexto do recém-formado. Vamos pensar, o cara tá ganhando 15 mil por mês. Fala 2 cartões, 3 cartões aí que sejam interessantes para esse perfil. Eu gosto de um cartão que é muito fácil, inclusive foi um dos primeiros que eu tive, assim, mais para essa parte um pouco mais exclusiva, que gera uma pontuação legal, que são os cartões do C6, tá? Não sou patrocinado pelo C6, né? Aliás, não tenho vínculo nenhum. Aliás, se quiser patrocinar, estamos dispostos. Aí a gente pode negociar, mas enfim. Mas falando um pouquinho sobre o cartão do C6, é um cartão legal, porque ele permite um acesso mais Seria fácil. aquele Carbon? Isso. Ele tem alguns tipos anteriores que também já podem ser interessantes, até mesmo, mas que talvez poderiam desaguar em você chegar no Carbon, que seria um cartão legal ali,
que com 10 mil reais de limite, ou seja, você tem 10 mil reais de limite aprovado, já libera esse cartão para você. Então, ele tem acesso à sala VIP, tem uma pontuação, vamos colocar aqui, acima da média do que a gente encontra. E você não precisa, às vezes, cometer uma loucura, né? Às vezes você vai ver alguns bancos ali, tipo, para você ter um cartão legal, tem que ter R$500 mil guardado, né? Ou tem que gastar 30 mil reais por mês no cartão. Às vezes... Ou ainda pagar uma anuidade, altíssima, né? Isso é legal também pro cara que às vezes é recém-formado, esse custo ali, às vezes vai pagar R$100 de anuidade já... E esse é um ponto importante também para destacar, porque a gente sabe que o médico ele é muito assediado nesse início de jornada, né? Sim. Então, acabou de pegar, ou nem pegou o CRM ainda, os gerentes estão lá, vem para o banco X, né? O cara olha pro médico e vê um saco de dinheiro, né? Exato. Tirar um pedacinho, né? E é fácil, né? Aqui você vai ter acesso à sala VIP, esse cartão, e assim, assado, vai pontuar tanto, e você vai ter um ano de isenção de tarifas e tal. Mas esse um ano ele passa rápido, né? Depois começa ali os valores, então tem que tomar cuidado, não é tão simples assim. Perfeito. Então o C6, você acha que esse C6 é um... Legal, é um cartão legal. E para um médico que já está ali, vamos pensar... Acima de 30, né? Um cartão bom, assim. Bom, o cara bom, quer, bom, o cara quer ter um cartão bom. Já tá bem. O cara tá com 50 pau de renda mensal. E aí, Legal. que cartão que é o cartão para ele? Esse cara já dá para começar a pensar numa estrutura para ele talvez ter um cartão do tipo do Aeternum do Bradesco. Que já é um cartão que já tem acesso ilimitado de sala VIP, né? Tem uma pontuação, por exemplo, é quase o dobro da pontuação do C6 já, mas ele já é um cartão degrau um pouco mais alto ali para chegar, mas é um cartão até de metal e até pesado, assim, então é um cartão um pouco mais difícil de você chegar lá, mas pensando assim, hoje um dos melhores cartões que tem, sem dúvida nenhuma, né? Aí a gente tem algumas outras opções, por exemplo, um que era até pouco tempo eu odiava muito, mas hoje eu gosto, inclusive eu tenho o cartão deles, é o do próprio do pessoal do Nubank, né? O Nubank, por exemplo, foi o primeiro banco que eu tive cartão de crédito. Lá atrás, lá, R$300 de limite, né? Quando começou lá atrás, né? Era a época que você tinha que ser convidado. Não sei se vocês pegaram essa época. No Nubank você tinha que ser convidado para poder abrir conta lá, né? E eles tinham um cartãozinho simples, não dava nada, né? E recentemente, nos últimos meses, eles reformularam, fizeram um cartão lá, ultravioleta deles, reformularam todo o processo. Ele tá um cartão bem legal, até pensando pro médico, isso é uma dica legal, porque a gente teve recente as mudanças do IOF, né? Ficou muito mais caro você usar lá o seu cartão de débito internacional, lá nas suas viagens, fazer essa conversão, né? Você até mesmo pegar dinheiro vivo ficou muito mais caro. E hoje existem alguns cartões que têm essa isenção do IOF, e esse, por exemplo, do Nubank... É um cartão que tem isenção do IOF, então, às vezes ele facilita o cara. Aquele violetas, tá? Isso, ultravioleta, isso. Que aí ele pode utilizar esse cartão, às vezes, fora do país, por exemplo, fazer uma viagem lá fora e pode utilizar no cartão de crédito dele. Bom. Para fazer as compras lá. Pedro, falando de aquisição de bens, médico que tá lá pensando em financiamento, consórcios, tem alguma dica sobre isso? Olha, esse é um assunto. Aí eu quero saber se consórcio é um bom produto. Isso. Esse é um assunto bem polêmico ali, né? A gente vê. Eu acho que o que eu mais recebo assim de conteúdo na rede social é falando sobre financiamento e consórcio, né? Aqui a gente tem que fazer uma ponderação antes de entrar nesses assuntos, que é o seguinte: quando a gente fala sobre financiamento e consórcio, né? Voltando naquela questão do que a gente comentou para a parte de investimento do conflito de interesses. Eu vejo que para o consórcio existe um conflito de interesses um pouco grande, porque a remuneração do consórcio é muito boa para quem vende. Né? 3,5%, 5% sobre o valor. Eu não sei te dizer quantos vendedores de consórcio me abordam por semana para, nossa, eu quero acessar os clientes da GX, como que eu faço, Arthur? Vamos vender consórcio, eu te pago tanto de comissão. Eu falo, cara, eu não vou divulgar algo que eu não acredito, relaxa. Perfeito. Às vezes vem muita gente no Instagram, às vezes, pô, Pedro, eu trabalho aqui com investimentos também, vamos fazer uma parceria e tudo mais. Você abre o perfil da pessoa, é só sobre consórcio. Então, o consórcio em si, você tem que estar ciente disso. Então, qual que é o grande problema que às vezes eu vejo? Se você vai trabalhar, por exemplo, vai falar com uma pessoa que vende consórcio, se passar 10 pessoas na frente dela, ela vai vender consórcio para as 10 pessoas. Ponto. Isso não tem nada de errado, né? Tudo bem. E eles são bem treinados, né? Exato. Mas você tem que ter esse discernimento do que quem fala que, por exemplo, o consórcio é muito melhor do que financiamento, tá errado. Não dá pra gente generalizar. O que a gente tem que fazer é, quando a gente vai olhar para tomar uma decisão, a gente não vai escolher um lado, a gente vai escolher aquilo que é o melhor financeiramente falando. Então, peraí, deixa eu fazer uma conta aqui desse financiamento, deixa eu fazer uma conta desse consórcio. Exato. E deixa eu ver qual das duas situações é melhor. Deu que o consórcio é melhor.
Perfeito, então vamos fazer o consórcio. Ah, não, deu situação que o financiamento é melhor para as suas condições, para o que você queria e tudo mais, o financiamento ficou melhor. Perfeito também. Então, eu acho que talvez a gente ir por essa linha de não olhar para um produto específico, mas olhar para fazer conta Uhum. dentro disso, isso é muito importante. Então, eu acho que talvez aí parte para a gente ser uma decisão muito mais racional, que às vezes o pessoal vão para gatilhos de venda, o consórcio não tem juros, o consórcio não tem aquilo, mas calma. Mesmo que não tem tudo isso, vamos analisar, vamos olhar com calma. Tem cliente meu que tem consórcio, tem cliente meu que tem financiamento, então não tem muito essa questão de ame ou odeio, né? Mas eu acho Botar que na ponta do lápis. E Exato. essa que é a vantagem, ao meu ver, de você ter um planejador financeiro te apoiando nessas decisões, porque a gente sabe que esse tipo de assunto não é tratado na faculdade. Exato. O Não. médico, ele é preparado para ser médico, né? Sim. Não para cuidar de dinheiro, infelizmente. Acho que todo mundo deveria ter esse assunto na graduação, mas infelizmente não tem. Então, como também não vai ter tempo de ficar estudando sobre o assunto, deixar na mão de um bom Exato. De quem sabe. de quem sabe, um planejador que vai conseguir ajudar ele nas orientações. Um ponto que eu queria, já até mudando um pouquinho o assunto, lá no início você falou de planejamento financeiro e a importância de, né, como você fez a analogia do Waze, né, de Uhum. você definir, colocar ali no GPS para onde você quer ir e ter um planejamento. A gente sabe que nesse meio do caminho, às vezes aparece ali uma rua que foi interditada, ou às vezes uma estrada de terra que Sim. você vai ter que fazer um desvio, ou às vezes um acidente, e a gente tem que mudar essa rota, recalcular a rota. E trazendo na mesma analogia, esses imprevistos acontecem na vida do médico. Às vezes o médico fica doente, ele se ausenta, né, do trabalho, e aí a gente começa a falar também da parte de seguros, né? Perfeito. Quais são os tipos de seguros mais comuns que você poderia indicar para um médico? Por exemplo, o seguro mais comum talvez é o responsabilidade civil, né? Uhum. E tem o DIT também, enfim, são os dois principais. Tem outros, o que que é um, o que que é outro, qual que você recomenda? E uma dúvida também. Além desses que a gente usa para a vida profissional, quais da vida pessoal também Uhum. é legal para o médico ter? Legal. Eu acho que quando a gente olha para essa ótica, né, dentro da parte de planejamento financeiro, tem um tópico que a gente trabalha só sobre isso, né, que é o que a gente chama de gestão de riscos, né? Então, o que que é uma gestão de riscos? A gente vai avaliar situações que podem acontecer na tua vida e o impacto que isso pode causar. Por quê? Dependendo do impacto que isso pode te causar, eu posso definir se eu preciso ou não fazer alguma coisa para isso. Né? Um exemplo que eu dou para todo mundo, né? Imagina, sei lá, a gente vive no Brasil, não sei se já aconteceu aqui com vocês, eu espero que não, né? Mas, por exemplo, vamos pensar no nosso celular. Se roubarem meu celular hoje, isso vai gerar um impacto financeiro para mim? Vai, né? Vou ter que comprar outro celular. Você vai falar assim, Pedro, não, mas se roubar esse seu celular aqui, você não vai conseguir trocar de carro, você não vai conseguir viajar e você não vai conseguir se aposentar? Não. Não vai acontecer isso. Então, se eu for olhar para, poxa, talvez o que eu posso utilizar para proteger se acontecer isso? Eu posso ter uma reserva de emergência, Uhum. né? Ou é um impacto financeiro que, né, eu consigo suprir. Agora, vamos sair do exemplo do celular e vamos para o carro. Se acontece de roubarem o carro. Se tiver que comprar outro carro, aí talvez aquela viagem vai ter que ficar para depois. A aposentadoria talvez vai ter que tirar algum valor que você tinha lá para poder comprar outro. Por isso que a maioria das pessoas fazem, nesse caso, contratam um seguro de carro, né? Seguro alto ali. Por quê? Porque A gente contrata para não utilizar, né? Exato. Mas se der o problema... Mas para dormir Mas o tranquilo. racional é mais ou menos isso. Pô, o carro aqui Sim. custa X mil reais, não posso ficar sem. Se acontecer alguma coisa, eu tenho que comprar outro. Às vezes, isso vai ser um impacto financeiro muito grande. Eu vou fazer um seguro porque tem um custo-benefício interessante para que eu possa acessar isso. Então, dentro de uma gestão de riscos, a gente olha para situações que sejam isso. Então, falando dentro de uma gestão de risco, assim, bem feita, bem elaborada, uma das coisas que a gente gosta, aproveitando que a gente está falando de profissionais de saúde, né, é um plano de saúde. É uma coisa que precisa ter, né, principalmente no Brasil, o custo é muito caro. Né? Não sei se vocês têm ideia, por exemplo, de uma diária de UTI aqui em Campinas. Né? No Rio Preto, eu fui fazer lá esse estudo, né, consultei alguns clientes lá, pô, 5, 6 mil reais o Nossa. dia que você ficar nisso. Imagina, você passa um mês nisso, você sai com uma dívida quilométrica disso. Impagável. Você sai quebrado, né? Às vezes nos Estados Unidos acontece muito isso, a gente vê, né, informações lá que o cara foi lá, espirrou dentro do hospital, é $20 mil, né? Então você ter um plano de saúde acaba sendo muito importante, né? A gente também coloca algumas outras questões que envolvem um pouco um afastamento, por exemplo, do próprio trabalho, né? Quando a gente fala sobre médicos autônomos, né? Pô, se o cara tiver uma apendicite, por exemplo, ficar 30 dias sem trabalhar,
é um mês que ele não recebeu. E às vezes isso pode gerar um impacto, às vezes você tem alguns outros compromissos e tudo mais. Então, aqui a gente coloca um processo que a gente chama de um seguro de invalidez, né? Então, que é proteger ali, no caso de alguma situação que vai te afastar. Pode ser temporariamente, pode ser até mesmo permanente, né? Por exemplo, vamos falar pro médico cirurgião que está ouvindo aí. Poxa, se você perder o movimento do seu polegar, como é que você opera? Sim. Pô, um risco que você colocou, você investiu, sei lá, 11, 12 anos da sua carreira lá, estudando, residência e tananana, e você não consegue mais executar isso. Então, a gente fala um pouquinho sobre essa parte de invalidez, né? A gente fala sobre vida também, às vezes o pessoal acha que seguro é só, existe seguro de vida, né? Quando a gente fala para pessoa, assim. Mas isso a gente coloca mais num caso, por exemplo, de uma dependência financeira. Então, se eu tenho alguém que depende financeiramente falando de mim, eu preciso ter um seguro de vida. Uhum. Aconteceu alguma coisa comigo, essa pessoa vai ser impactada, né? Mãe, pai, filho, Exato. filha, né? Tem muitos médicos que ajudam os pais, né? A gente então, ajuda de custo com os pais, tem filhos e tudo mais. Então, precisa ter isso também, né? Aí a gente fala sobre os patrimoniais, que aí envolve carro e casa, por exemplo, são os mais comuns, né? Então, pra gente poder ter. E por fim, o que a gente coloca aí, né? O que tem sido campeão de procura ali, né? Que tem aumentado muito o número, que é o de responsabilidade civil, né? Que é aquele seguro que às vezes o pessoal fala, seguro médico, seguro RC. seguro contra processo, né? Mas o nome correto é responsabilidade civil, né? Que é danos aí que você pode gerar a E que, terceiros. aliás, tem aumentado de forma exponencial o número de processos contra médicos, né? Tem Então, advogado hoje que é é especialista especialista. Então, Sim. quer dizer, em processar médico. o médico, eu sempre falo isso para ele, no mínimo você tem que ter um RC, no mínimo. Não dá No pra mínimo. ficar sem. Hoje é muito complicado, né? A gente vê e às vezes até você provar por A mais B ali o que estava acontecendo ali acaba sendo complicado. E às vezes a gente tem o médico, por exemplo, que às vezes ele é responsável por uma equipe. Imagina um cara que é preceptor ali. Então tem outras pessoas ali que podem cometer alguma coisa e isso, né, voltar para ele. Então, o seguro de responsabilidade civil é legal. Então, talvez tendo esses itens aí, plano de saúde, invalidez, talvez o de vida ali se fizer sentido, carro, casa e responsabilidade civil, acho que... Já vai se sentir mais seguro. E uma reserva de emergência, né? Então, com Indispensável. isso, a gente consegue, assim, fechar bem ali, né, os problemas que podem acontecer. É bem amplo, né? Acho que é legal que a gente trouxe aqui uma questão do planejamento financeiro, não é somente olhar para a aposentadoria, né? Olha para a aposentadoria, olha para risco, Perfeito. né? O que tem que ter de seguro, enfim, é uma abordagem bem Bem ampla, ampla. né? Não é só sobre investimentos, assim. Se a Sim. pessoa fala sobre planejamento, sobre finanças, às vezes acaba sendo mais voltado para investimentos. Mas investimentos é um detalhezinho ali, né? Às vezes você saber por que você está investindo, né? Entender isso vai facilitar no momento de você investir, né? Se você, por exemplo, passar por algum processo ali, algum estresse que você precisa acionar uma dessas proteções, você não vai precisar tirar o seu investimento, Exato. né? A gente fala também sobre outros assuntos, por exemplo, que o Arthur sabe muito mais do que eu, que é parte de planejamento tributário ali para... Pô, então, por que a gente se preocupa que o médico pague menos impostos de forma legal, né? Porque sobra mais dinheiro para ele e ele Exato. pode, né? Às vezes a gente tá falando sobre a questão dos custos ali, né? Às vezes, vamos lá reduzir custos. O primeiro custo que a gente olha é aquele que não muda o teu padrão de vida. Sim. Pô, a anuidade do seu cartão, o que muda para você? Se você não tiver mais essa anuidade, não muda nada. Você não precisou abrir mão da academia que você gosta, de pedir o iFood que você gosta, a gente tirou um gasto que não muda nada na sua vida. Imposto, né? Eu acho que é um negócio... E o imposto É um negócio interessante porque a gente sempre troca ideia, né? Hora ou outra, a gente vem discutir um caso que você me traz um cliente e como é comum casos onde o médico tá pagando mais imposto que deveriam, né? Nossa, eu acho que 95% do pessoal que eu atendo tem algum problema na Ele contabilidade. me traz uns casos assim, Tá vendo? absurdos. Eu falo, não é possível, ô Pedro, cara, vai estar nessa situação, tá? Mas ele tá perdendo muito dinheiro. Tá? Importante a contabilidade especializada e fica aí o jabá para a GX Med, contabilidade especializada em médico. Isso aí, patrocinadora desse podcast. Pedro. Isso é muito importante. Eu acho que até para fechar, ele poderia trazer dicas, Aninha. É isso, conselhos. Conselhos. Né? Que dicas você daria para um médico? Vamos pegar aqui 2 perfis de novo. Uma dica para o médico recém-formado. Quais dicas você daria? Eu acho que a principal dica que eu daria para que ele possa tomar decisões financeiras que sejam reversíveis de forma fácil. Porque eu talvez evitaria no começo, assim, se eu falasse que o cara que ele é recém-formado, às vezes ele nem começou a trajetória profissional dele, né? Às vezes ele ainda vai passar pela residência, né? E aí talvez no pós-residência vão falar que ele, né, começou a vida profissional dele. Então qual que é às vezes o grande problema? O pessoal às vezes faz muito compromisso nisso.
vou financiar um carro, vou financiar uma casa, vou fazer alguma coisa nesse sentido, eu talvez tentaria segurar Não é bem o pouco momento. essas decisões para um momento que você tá mais... Você tem Não mais antecipe robustez. sonhos, né? Exato, você tá um pouco mais robusto financeiramente para poder fazer isso. Porque às vezes você já tem um patrimônio, pô, você chegou talvez nesse momento e você tem um patrimônio já legal e que te permite pegar uma porcentagem disso e fazer isso, perfeito. Mas não é, a maioria dos casos não acontece isso, né? E aí, às vezes, se você precisa voltar atrás, pô, às vezes você não sabe nem se você vai continuar naquela cidade. Aí você vai mudar para outra cidade, você tá pagando o financiamento desse apartamento que tá aqui, Não e aí vale a você não pena. consegue vender, aí você fica 1, 2, 3 anos para conseguir vender isso, não consegue, e você fica preso, né, sufocado com uma parcela ali. Então, evitar essas decisões talvez muito drásticas, esses compromissos, né? Comprar um imóvel, por exemplo, muito provavelmente vai ser a maior aquisição que uma pessoa comum assim vai fazer, né? Qual coisa mais cara que você vai comprar? Comprar uma casa, né? Então, não é uma decisão simples assim, né? Tem que ser, de fato, bem planejada para você poder fazer isso. Então, talvez eu colocaria evitar grandes compromissos. Eu acho que esse já seria Esse é o principal. E para o uma principal médico dica. que já está ali saindo da residência, ele já. Ou então aquele que já está indo para um consultório, Já tá se estabelecendo, já está legal. se estabelecendo com uma renda bacana. Legal. Qual dica você daria? Eu acho que esse cara ele já precisa se preocupar em um pouco mais para um momento assim de começar a se planejar para que ele possa ter talvez um pouco mais de equilíbrio da parte da vida pessoal. Eu vejo que o médico ele peca muito nesse equilíbrio que ele tem entre vida profissional e pessoal, né? Às vezes é plantão noturno, é plantão de final de semana, né? Tem que estar Natal, Ano Novo, às vezes dentro do hospital e tudo mais. Então, esse cara ele já tem que começar a pensar em muitas estratégias para que ele consiga otimizar isso, né? Então, isso passa por fazer algum tipo de investimento, buscar, por exemplo, estruturas para que eu pague menos impostos, por exemplo, né? Ou seja, isso vai facilitando o trabalho dele, né? Vai livrando mais do dinheiro dele, porque esse cara ele tem menos tempo que o cara do começo. Sim. Né? Então ele precisa, talvez, entrar dentro dessas estratégias para que ele possa estar bem otimizado para o caminho que ele vai percorrer, porque o caminho dele é mais curto, ele precisa fazer isso muito bem. Isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Quem planeja, descansa. Exato. Essa foi a aula de hoje. Pedro, muito obrigado. Se você Isso. puder deixar para o obrigada. pessoal como que podem entrar em contato com você, com a tua empresa, como que funciona aí para poder falar contigo. Perfeito. Eu tô no Instagram, quem quiser procurar aí, @PedroFoster, tudo junto. Pedro Foster com F ali. Lá dentro do meu perfil mesmo já tem ali o link que vai te redirecionar caso você queira fazer um planejamento financeiro ali certinho, te explicando, né? Eu tenho alguns outros cursos ali gravados também, pode ser interessante para caso você tenha interesse sobre assuntos, né? Por exemplo, tem um curso sobre milhas também. Enfim, então, pode encontrar lá, pode mandar mensagem, vai ser redirecionado para o meu WhatsApp, eu mesmo, Pedro, vou entrar em contato, vou responder você ali e a gente vai ele entender mesmo, esse viu? momento. E é ele mesmo, porque toda semana ele me manda uma mensagem falando de questões tributárias de médico e eu falo, pô, o cara tá envolvido mesmo. Sou eu mesmo eu que respondo, eu que tô fazendo todo o processo. E eu gosto de fazer uma coisa bem personalizada. Então, por exemplo, num primeiro momento ali, muito provavelmente a gente vai conversar por uma ligação ali, para que eu possa entender o seu momento, entender o que você está buscando, e entender até se o planejamento te ajuda para o que você está querendo ou não, né? Às vezes, talvez pelo nosso bate-papo aqui, talvez, pô, beleza, entendi, mas ainda não entendi talvez tão a fundo. Então, peraí, vamos conversar, deixa eu entender o seu momento e te explicar o que a gente vai olhar para fazer isso. Então, eu gosto de fazer uma coisa bem personalizada mesmo desse processo, igual a gente falou, planejamento financeiro um é diferente do outro. Pedro, que aula. Muitíssimo obrigada. Isso eu que agradeço. Espero que vocês todos tenham gostado. Até a próxima. E lembrando que esse é um episódio patrocinado pela GX Med Contabilidade. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.